varelajonas71@gmail.com. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Hoje nós estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Estamos aqui na parte da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, livros sapienciais, Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria, acrescentando a esses dois livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Vamos continuar hoje a leitura do livro dos Salmos, é o livro número 18 na nossa contagem geral no Antigo Testamento, né? Livro dos Salmos, no seu Salmo 32, entre parênteses 31, a conversão é fonte de alegria, né? Salmo 32, agradecimento pelo perdão recebido, versículos 1 e 2. Quando Deus cobre o pecado com o perdão, o homem se sente liberto. Versículos 3 a 5. Quando, porém, o homem cobre seu próprio pecado, passa a experimentar com peso o sofrimento da culpa e até o próprio Deus. Versículos 6 e 7. Perdoado, o salmista volta para a comunidade que, unida, canta o perdão. A primeira instrução é que, após o pecado, se suplique a Javé sem perda de tempo. Versículos 8 a 9. Instrução sapiencial, talvez feita por um sacerdote. Na experiência do perdão, o pecador descobre o caminho de Deus, que é o amor que liberta e faz viver. O importante é não ser teimoso, como um animal selvagem que precisa ser domado. Versículos 10 a 11. Lição e convite finais. Ser injusto é ser insensato, porque a injustiça acarreta sofrimento, enquanto a conversão é fonte de alegria. Salmo 33, entre parênteses 32, o projeto de Deus se realizará. Hino de louvor ao Deus que cria o universo e intervém na história, conduzindo o seu povo para a vida. Versículos 1 a 5. O motivo fundamental do louvor é a palavra e a ação de Deus que realizam a verdade e a justiça e o amor. A verdade, a justiça e o amor. Versículos 6 a 9. A palavra de Deus é eficaz, criando e organizando o universo. O exército de Deus são as estrelas no céu. Versículos 10 a 12. O projeto de Deus é liberdade e vida para todos. Projeto que se realizará derrotando os projetos de escravidão e morte feitos pelas nações. Versículos 13 a 15. É tolice querer enganar ou manipular Deus. Ele discerne profundamente cada um e sabe através de quem vai realizar seu projeto. Versículos 16 a 19. A realização do projeto de Deus não depende do poderio militar, mas da presença do próprio Deus, que age dentro da luta para a liberdade, luta pela liberdade e vida. Versículo 20 a 22, quando o povo coloca sua esperança em Deus, este lhe responde com todo o seu amor. Salmo 34, entre parênteses 33, oração de agradecimento. O Javé se alia aos pobres. Oração de agradecimento. O agradecimento é feito no meio da comunidade dos pobres. Versículos 5 a 8. O salmista é um pobre que, em meio a uma situação difícil, fez a experiência da solidariedade de Deus e foi liberto. Versículos 9 a 11. Convite para a comunidade dos pobres se comprometer com o projeto de Deus, de onde brotou a justiça.
Esta inverte a forma da sociedade e o rumo da história. Versículos 12 a 23. Grande catequese centrada no temor de Javé. Trata-se de reconhecer que Deus é Deus e que o homem não é Deus. Em seguida, é preciso empenhar a própria vida na luta pela verdade e justiça, para que todos possam viver dignamente. Essa é a luta que constrói a paz. Nessa luta, Javé toma o partido dos justos, ouvindo o seu clamor, libertando-os e protegendo-os. Por outro lado, Javé se posiciona contra os injustos, que são destruídos pelo próprio mal que produzem. No Salmo 31, entre parênteses 30, em tuas mãos entrego o meu espírito. Começa assim, Salmo 31, súplica individual com elementos de ação de graças. O esforço para viver segundo a justiça faz a pessoa experimentar todo tipo de pressão a fim de viver como os outros, não é? Começa assim, porque eu dei um probleminha lá. Então vamos para o Salmo 35, não é? Entre parênteses 34. Deus restaura a honra do inocente. Súplica de um inocente injustamente acusado. Versículos 1 a 8. No pedido de justiça se incluem a salvação do inocente e a destruição dos verdadeiros culpados. Conforme a lei do talião, o falso acusador deve sofrer a mesma pena que queria infligir ao inocente. Versículos 9 a 10. Promessa de agradecimento, entre parênteses, conforme também versículo 18. O versículo 10 mostra que a justiça de Deus consiste em libertar o fraco e o pobre dos opressores e exploradores. Versículos 11 a 16. A acusação não veio dos costumeiros inimigos, de quem geralmente se pode esperar tudo. Pior ainda, veio dos amigos que traíram a confiança, pagando o bem com o mal. Versículo 17 a 21. A principal arma do traidor é a calúnia, que levanta dúvidas e provoca descrédito, abalando assim as relações da vítima. A difamação é uma das principais armas que os injustos usam contra os justos. Quando o homem se ensoberbece, produz desonra para os outros. Versículos 22 a 26. Deus é testemunha da injustiça e seu julgamento consiste em manifestar a verdade e fazer justiça. O versículo 26 mostra que a traição foi feita por interesse. Versículos 27 a 28. A grandeza e a justiça de Deus é restaurar a honra do inocente contra os opressores que o difamam. Isso é motivo de alegria para os verdadeiros amigos que se juntarão ao canto de louvor, proclamando a justiça de Deus. Salmo 36, entre parênteses 35. Deus é a fonte da vida. Súplica individual contrapondo o injusto ao próprio Deus. Versículos 2 a 5. Análise sobre o modo de ser do injusto. O centro de sua vida é a autossuficiência. Ele não reconhece a Deus e tenta ocupar ali o lugar, criando uma imagem falsa de si próprio. Resultado: mentira e fraude, ou seja, a falsificação total da palavra e da ação. Versículos 6 a 10. O Deus verdadeiro é a fonte da vida e da luz. O homem o experimenta como verdade, justiça e amor em dimensões infinitas que não consegue compreender.
Esse agir de Deus faz com que cada ser viva e descubra o seu próprio caminho. Versículos 11 a 13. A história se realiza dentro do conflito entre o Deus verdadeiro e os injustos com seus falsos deuses. Os fiéis suplicam para que Deus não se afaste da história a fim de que os injustos sejam derrotados. Salmo 37, entre parênteses 36. A esperança depende da perseverança. Reflexão sapiencial sobre o destino dos justos e injustos. Aqueles possuirão a terra e estes serão excluídos dela. Versículos 1 e 2. A prosperidade do injusto pode causar inveja e irritação no justo, que será tentado a ser como aquele. Versículos 3 a 11. O sustentáculo do justo é a persistência no compromisso com Javé e com o seu projeto, que excluirá os injustos e fará que os pobres possuam a terra, conforme Mateus 5:5, versículos 12 a 20. O injusto persegue e oprime o justo. Deus toma o partido deste e faz que o mal se volte contra o próprio injusto. Versículo 21 a 26. O injusto é governado pela ambição de possuir, explorando todo mundo. O justo, ao invés, é guiado pela solidariedade e repartindo tudo o que tem. Versículo 27 a 29. O maior desafio é persistir na prática da justiça. Versículos 30 a 38. O justo é capaz de viver a sabedoria e a justiça, porque sua consciência, entre parênteses, coração, é formada segundo o projeto de Deus. Desse modo, os justos se tornam agentes de um processo social que se contrapõe à ideologia e política do injusto. Versículos 39 a 40. Enquanto os injustos dominam, os justos vivem no aperto. A esperança de uma nova história, porém, nasce da perseverança dos justos, porque Deus é seu aliado. Salmo 38, entre parênteses 37, Javé, não me abandones. Súplica e confissão durante uma doença grave, talvez lepra. Versículos 2 a 13. Para os antigos, qualquer doença, principalmente a lepra, era castigo mandado por Deus por causa do pecado. O salmista se encontra em situação semelhante. Descreve seu sofrimento, o abandono em que se encontra e os ataques de inimigos que certamente se aproveitam da situação para lhe descobrir as prováveis culpas. Versículos 14 e 15. A pessoa se encontra totalmente prostrada e indefesa. Versículos 16 a 23. Súplica confiante. O salmista confessa a própria culpa, mas declara que não é culpado daquilo que os inimigos acusam nele, nem merece o tratamento que está recebendo. Salmo 39, entre parênteses 38. O que posso esperar? Súplica do justo, desanimado diante das dificuldades e brevidade da vida. Versículos 2 a 4. O justo procura aguentar calado até onde pode. A razão principal é que o injusto, ao ouvi-lo reclamando, certamente dirá: não lhe disse que é bobagem ser justo? Nós não vamos conseguir completar o versículo 39, voltaremos no próximo vídeo, né, com a continuação da leitura do livro dos Salmos, das explicações no seu Salmo 39. Glória a Deus, aleluia, minhas felicidades, até lá.